Que grupinho colorido. A gente não quer lutar. Na verdade, Sonic, eu ia gostar de uma lutinha. Não! Olá! A teoria suprema do filme do Sonic 3. Todos os comerciais já vazaram muitas cenas inéditas que nem estavam no trailer 1 e 2. E já dá pra montar o que vai ser o plot e a história do início ao fim do Sonic 3 o filme. E isso pode ser um grande spoiler, mas também uma teoria. E é sobre isso que eu vou falar agora. Meu amigo, se você tá aí muito animado, mas não quer spoiler, eu recomendo que não veja esse vídeo até o final, porque eu já fiz isso com o Sonic 2 e eu acertei 90% do filme, da mesma forma que eu também acertei do Detetive Pikachu, acertei com o filme do Super Mario, enfim, esses filmes baseados em jogos, principalmente esse do Sonic 3, que tá muito puxando referência demais, do Sonic Adventure 2, cara, a gente já consegue perceber aonde essa história tá levando, e eu sei que ele é uma história diferente, tá? Tem personagem que deveria estar morto, mas tá vivo. Mas a questão é que os comerciais já deram dicas até demais do que vai acontecer. E o pior é que teve alguns storyboards que vazaram e os comerciais meio que confirmaram que aquilo ali era verdade em algum ponto. Bom, juntando esses comerciais com o trailer 1 e 2, já dá pra criar uma linha do tempo e eu vou te contar agora o que vai acontecer nesse filme. E vem aqui no futuro pra me dizer se eu acertei ou não, beleza? Mas o filme começa com Shadow sendo liberto da ilha-prisão, onde ele tem aquela cena épica, lutando com diversos guardas e fugindo de lá, para não ficar cercado ou preso novamente, ele sai nadando em alta velocidade, escapando daquela ilha. Aí vem a tela de título e a gente já sabe que vai voltar para a história do Sonic aqui, com aquela cena do treinamento do time Sonic, que já tá aí em todos os trailers. Isso aqui é muito legal, muito familiar, muito de boa, só que aí corta para um outro momento, onde o Shadow está andando na cidade de Tóquio, e lá ele tá no meio da chuva. Porém, ele começa a ser cercado por diversos guardas da GAN que estão parando toda a cidade só para tentar capturar o ouriço. E a gente sabe muito bem que ele sozinho é capaz de derrotar todos os policiais da cidade de Tóquio. E vendo aquele problema, o Coronel Abraham, que é o general da GAN, ele acaba convocando aqui o time Sonic para tentar impedir os ataques do Shadow, o que leva para aquele grande embate que já vemos desde o primeiro trailer, aonde o Shadow finalmente vai confrontar o time Sonic depois de derrotar todos os guardas da GAN. O time Sonic vai fazer de tudo para poder lutar e o Sonic vai ser o que mais vai resistir aqui, porque o Tails e o Knuckles vão apanhar logo de primeira porque eles foram muito, digamos assim, mal preparados para esse tipo de combate, com direito ao Shadow tentando escapar usando até mesmo uma moto. E como o Sonic acaba irritando demais o Shadow vai querer lutar contra ele até o fim, a ponto de os dois se saltarem da Torre de Tóquio e vir aquele momento, sabe, que é aquele grande blackout na Torre de Tóquio. Com isso, Shadow acredita que derrotou o time inteiro, então ele vai embora em busca daquele que acabou libertando ele da ilha-prisão. O time Sonic acaba se recuperando e tem uma reunião presencial com o coronel da GAN. E lá, reunidos num lugar muito esquisito, que é o Shao Garden, eles descobrem qual é a verdadeira história do Shadow, entendendo o porquê ele é diferente do Sonic, mas tendo uma origem que pode ser quase um paralelo. Provavelmente será nesse momento que vamos descobrir qual é a verdadeira história do Shadow aqui, como a Maria morreu, o passado dele e como ele e o Gerald Robotnik foram presos. Só que essa reunião é interrompida porque alguns drones do Eggman começam a atacar a Shao Garden. Dessa forma, eles têm uma nova missão, que é encontrar quem é que tá mandando esses drones em ataque e também encontrar a localização do Shadow, que aparentemente é o mesmo lugar que foi rastreado. Só que aí surge o Agente Rocha, dando informações de que esse ataque na verdade não foi feito pelo Robotnik, e acaba atraindo aqui o time Sonic direto para a base dele, aonde descobre que o Dr. Robotnik não só engordou, mas ficou desleixado com tudo e todos. Como ele percebe que estão usando a sua tecnologia sem a sua autorização, ele resolve meio que, numa certa negociata com o Sonic, a ajudar eles, nesse caso, em troca daquele velho espinho, porque ele tem que ganhar alguma coisa com isso. Então, nesse momento, com o Eggman se refazendo, raspando a cabeça e usando a roupa do filme anterior, só que toda rasgada depois da última luta, ele vai junto com o time Sonic e o Agente Rocha para essa localização onde foi rastreado o sinal do seu pequeno drone e também do Shadow. Eles investigam esse lugar totalmente abandonado, mas de alta tecnologia, e acabam descobrindo duas coisas. Uma, que o Shadow estava escondido por lá, e quem estava comandando
comandando esses ataques era o Dr. Gerald Robotnik. E é nesse momento que tem o grande encontro do neto e seu avô, aonde o Eggman, que antes estava em uma parceria com o Sonic, agora ele vai trocar de lado e vai virar um parceiro, claro, do seu avô, seguindo aqui seus ideais, já que para o Eggman, o seu avô era sua grande inspiração e um gênio, na qual ele queria ser tão parecido, copiando até mesmo seu visual. Dessa forma, mudando de lado, o time Sonic acaba caindo numa armadilha, e o Gerald Robotnik acaba revelando aqui o seu plano de usar a colônia espacial Ark para ter uma pequena vingança. E claro, eles são deixados lá para morrer usando um dispositivo que acaba criando um buraco negro. O time Dark aqui praticamente vai em direção a Londres em busca da colônia espacial Ark que está submersa, enquanto o time Sonic é deixado lá para morrer. Mas eles conseguem escapar e buscam ajuda na sua velha casa da família Dunnett. Eles vão parar na sede da GUN e lá acabam descobrindo que precisam buscar novas forças para poder lutar contra uma arma tão poderosa da colônia espacial Ark. E aí, eles contam com a equipe da GUN para poder fazer a vigia da colônia espacial, enquanto o time Sonic busca ao redor do mundo pelas Esmeraldas do Caos. Nesse meio tempo, antes do lançamento da colônia espacial Ark no espaço, o Eggman vai reparar toda a infância perdida dele com seu avô, recriando momentos de sua infância, usando aqui uma tecnologia de simulação de ambiente que existe dentro da colônia espacial Ark. Onde cenas como essa do Papai Noel aparecem por aqui. E o pior é que tem conexão até mesmo com o final do primeiro filme. Eu vou estar em casa no Natal. Só que antes que o time Sonic consiga recuperar todas as Esmeraldas do Caos, a colônia espacial Ark começa a ser lançada ao espaço. Então, a única coisa que eles podem fazer é tentar colocar o Sonic por lá, usando uma combinação de todas as suas habilidades. Tails e o Knuckles ficam na Terra e eles acabam fazendo uma pequena parceria com o Agente Rocha, que foi deixado para trás, já que pro novo plano do Dr. Eggman, ele prefere fazer uma certa aliança com o seu avô e deixa o seu fiel ajudante e serviçal para trás. Como o Agente Rocha ainda é fiel ao Eggman, mas não ao Gerald Robotnik, ele resolve derrotar o plano que não é do Eggman, mas sim do Gerald. E é por isso que eles fazem uma parceria improvável. Lá no espaço, Gerald e o Dr. Eggman fazem um anúncio. Eu vim fazer um anúncio. Eu vou mais longe. Eu vou mijar na lua. Aonde eles acabam ativando o canhão Eclipse e mijam na Lua, deixando todo o planeta Terra assustado com o que pode acontecer. Gerald Robotnik entra em conflito com seu neto, porque Gerald quer vingança contra a Terra e quer destruir tudo, enquanto o Dr. Robotnik quer conquistar a Terra e governar como um grande rei supremo. Quando terminarmos, não vai ter mais nada pra dominar. E claro, entre uma estratégia suicida e outra que tenta colocar conquista, a gente sabe muito bem que eles vão brigar entre si. Não só isso, também vai ter uma outra luta paralela aqui, a luta do Shadow contra o Sonic. E essa luta tem que ser na Lua, naquele lugar totalmente destruído, aonde eles usam o máximo de força e o Sonic toma uma surra inacreditável. Dr. Gerald Robotnik consegue colocar a colônia espacial Ark para poder explodir junto com a Terra numa colisão que não tem como reverter, e nesse meio tempo, tanto Tails, Knuckles e o Agente Rocha conseguem jogar pra eles, no meio da luta do Sonic e Shadow, as Esmeraldas do Caos. Mesmo tendo essa super luta entre eles, o Shadow consegue vencer o Super Sonic aqui. Essa luta acaba fazendo um certo gatilho na memória do Shadow, fazendo ele lembrar de boas lembranças da Maria, mostrando que ela não tinha o objetivo de, destruir toda a Terra. Ela queria, na verdade, que o Shadow amasse e protegesse a Terra, o lugar que ela mais queria poder voltar. E nessa de tentar salvar as pessoas, ele vai tentar salvar um dos poucos sobreviventes que estavam por lá, que é impedindo que o Eggman morra com a colônia espacial Ark sendo jogado em direção à Terra. Ele usa um pouco da força da super transformação que ainda resta nele para tentar manter a órbita da colônia espacial Ark, o que acaba gerando uma certa anomalia no tempo, fazendo com que o tempo retorne ao passado. Isso coloca a colônia espacial Ark em instantes antes que ela começasse a explodir, frustrando os planos do Dr. Gerald Robotnik e colocando até o Robotnik e Eggman como um verdadeiro herói aqui nessa história. Mas o Shadow gastou todas as suas energias e está pronto para cair na Terra. Então quem aparece em último instante para poder salvar o dia é o Super Sonic, que puxa o Shadow de volta para poder ser salvo e não ser jogado em direção à Terra, onde ele não sobreviveria nessa queda. Sinceramente, eu espero muito que esse vídeo esteja errado, porque se tiver certo, meu amigo, spoiler, né? Enfim, é uma simplificação de 2 horas de filme. Isso baseado em todos os trailers, todos os comerciais de TV que foram lançados até agora. Depois me fala se eu acertei.